Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, a Jesus, nosso irmão maior, rogando auxílio e amparo para que possamos compreender e entender os estudos do Livro dos Espíritos de 1857. Que assim, Senhor, possamos entender e interagir a cada um nos estudos dessa noite e que sirvamos para um grande aprendizado. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje o médium não está presente, então precisamos da colaboração de todos, tá? No estudo. Quem puder, fique à vontade, será um prazer. E vamos iniciar então o estudo, tá? Vamos soltar as questões. Aí nosso amigo Afonso já faz o comentário dela, ok? Página 76 do livro, tá? A questão 71. E página, deixa eu pegar do PDF, página 57 do PDF. Tema 3. Inteligência e instinto. Questão 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer, a vontade de agir, a consciência da sua existência e relações com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Afonso, gostaria de iniciar com os comentários, por gentileza? Boa noite a todos. Eu acho que aí fica bem claro, e a gente vai ver mais à frente, quando ele fala dos três reinos, né? E a matéria é a mesma, porém existem princípios que modificam essa matéria, né? Existe a matéria bruta, que não tem nem princípio vital, nem inteligente, a matéria vegetal e algumas classes animais, os unicelulares e algumas outras classes de animais mais simples, que possuem o princípio vital, porém não possuem inteligência, e, por fim, a classe de animais superiores possui inteligência. E aqui a gente poderia colocar um quarto item, né, que seria a classe humana, que possui a razão. Além da inteligência, eles têm a capacidade da razão. Então, lá no item lá dos três reinos, ele vai chamar atenção para essa diferença. Então, o princípio inteligente, ele começa a se manifestar como instinto, ou como proto-instinto dos vegetais. Alguns vegetais têm algumas características instintivas, os vegetais, mas ela é muito forte nos animais. O instinto é uma característica
de uma inteligência primitiva. E, a partir de um certo nível animal, nós vamos encontrar já uma inteligência capaz de distinguir situações e optar por reação diferente a depender da situação. E, finalmente, no homem, essa inteligência já se manifesta pela razão e não só pelo instinto. Rejane, contigo. Afonso, mas não seria só a inteligência e instinto? Porque eu dei uma lida na Gênesis, eu estou te questionando porque são minhas dúvidas dentro do que eu li hoje, tá? E o instinto começaria, vamos supor que ele começa nos animais. Vamos esquecer o corpo humano, vamos pensar só na inteligência. O instinto era como se fosse a criança, que ela vem desenvolvendo e vai tomar o aspecto de inteligência, porque a inteligência e o instinto pertencem ao espírito, são propriedades do espírito, não propriamente do corpo, são atributos do espírito. E ela vem desenvolvendo, que nem nós ainda temos esse instinto, que esse instinto nosso, quando a gente pisca, quando a gente anda, mas quando a gente corre, já é inteligência, porque eu pensei que eu preciso correr, então eu mudei a passada. Todos os atos involuntários do nosso organismo, ou reações até de se proteger, que nós ainda temos muito isso, que elas são involuntárias e são para proteger a gente, fazem parte ainda do nosso instinto brutalizado. E tudo aquilo que nos leva a pensar, racionalizar e avaliar, que aí é onde a gente erra, porque o instinto, ele é muito mais, como que é a palavra? Ele é muito mais garantido do que a inteligência, porque ele não erra. E a inteligência, ele erra, porque entra a nossa razão de escolha, porque várias vezes quando a gente escolhe, o nosso erro está aí. Tanto é que entra o nosso livre-arbítrio, que aí justifica-se os erros pela nossa escolha. Seria isso ou eu estou equivocada dentro da analogia que eu fiz? Está correto na linha geral dos acontecimentos. Porém, a gente tem uma fase que é puramente instintiva, isso na evolução das espécies, né? Você tem alguns animais que são puramente instintivos, tem alguns animais que têm capacidade de discernimento, de raciocínio. Por exemplo, ele vai correr para conseguir alcançar uma caça. Ele programa sua maneira de caçar. Tem animais que caçam em grupo e eles programam a maneira de caçar. Então, aí já vai um pouco além do instinto. Existe uma fase de raciocínio nessa inteligência, mas não tem ainda o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a gente só vai adquirir na fase hominal. Então, essa parte racional que está ligada, que o livre-arbítrio está ligado nessa parte racional, ela só vai se manifestar na fase hominal. Então, nos animais, apesar de ter uma capacidade de raciocínio, ele ainda é muito em cima de hábitos, em cima de educação na manada, no grupo que ele convive, mas não tem a característica do livre-arbítrio. Então, existem passagens que a gente não pode chamar somente instintiva, mas ainda não existe a questão do livre-arbítrio. Esse crescimento, com certeza, ocorre ao longo das várias espécies. Mas a gente, pelo menos é o que a gente lê no Livro dos Espíritos, né? Que o livre-arbítrio é uma característica da espécie humana. Entendi. Aí, aproveitando esse seu raciocínio, eu vou na linha ao contrário. Eu vou voltar para as plantas. Então, eu posso dizer que as plantas, então, têm aquele instinto mais brutalizado ainda, tipo o girassol. Ele vai procurar o sol, que é um ato que tem o fluido vital ali, mas ele a fotossíntese e tudo para fazer, não deixa de ser um ato instintivo, seria isso?
Só que a gente nomina nas plantas não como instinto, e sim como tropismo. Ela tem um tropismo de se voltar ao sol, ela tem um tropismo de fechar as folhas quando toca, ela tem uma sensibilidade nas folhas, que ela fecha a folha quando é tocada. E isso, a biologia, ela não chama de instinto, ela chama de tropismo na planta. Mas não deixa de ter a mesma linha de formação espiritual, vamos dizer assim. Já é um princípio inteligente atuando ali. Ele não tem ainda a capacidade instintiva que já vai ter nos animais, mas existe um princípio inteligente atuando ali. Muitas vezes, numa situação de grupo, né? É uma alma-grupo, e não individualizada. Mas já tem um princípio inteligente. Só que na biologia, a gente não chama de instinto, chama de tropismo. Perfeito, Afonso, obrigado. O Luiz queria dar a contribuição dele, por favor, Luiz. Apenas complementando o que o Alfonso falou, e nós podemos procurar no Livro dos Espíritos, A Obra Interminável, o homem realmente ele tem o livre-arbítrio pleno, o chamado livre-arbítrio depurado. Como consequência, o homem expia os seus maus atos. Nos animais, existe um livre-arbítrio chamado de primitivo, que ele está atado aos atos da vida material, mas não deixa de ser um livre-arbítrio, chamado de primitivo. Por isso os animais não espiam, porque eles não têm consciência de seus atos, nem o livre-arbítrio depurado, é apenas primitivo. Mas eu entendo que é esse livre-arbítrio primitivo que vai permitir que o espírito encarnado no animal vá se desenvolvendo, até que ele tenha condições de habitar a espécie humana, e aí o livre-arbítrio dele já está depurado. Rui, por favor. Só gostaria de complementar um pouquinho, né? E, de uma forma geral, o que o Afonso falou, o que o Paulo falou, o Luiz, a Rejane, está bem claro a respeito da inteligência e instinto, mas eu queria me atentar à pergunta, né? A inteligência é um atributo principal do princípio vital? Né? Está dizendo que não, porque a inteligência é um atributo mais para frente. Os inanimados, né, os seres brutos, esses não têm vitalidade, né, e nem pensamento. Aí você vai nas plantas, a planta tem vitalidade, mas não tem inteligência. Onde você vai encontrar inteligência? Já rudimentar, que é o instinto nos animais, e no homem, que já tem a sua consciência. Essa é a formação, né, da inteligência. Paulo, por favor. Boa noite, meus irmãos. Só uma contribuição, lembrando que o instinto que nos permitiu chegarmos aonde chegamos, vamos pensar em termos de raça humana, ele vai nos acompanhar por toda a evolução. À medida que formos evoluindo, a inteligência vai, vamos dizer assim, subjugando o instinto, mas ainda continua presente, porque a conservação da espécie ainda é importante, mas cada vez tendo menos importância. Mesmo os espíritos mais evoluídos, os angelicais, ainda têm o resíduo do instinto presente. Obrigado. Isso que a gente vai ver logo à frente nas próximas perguntas, mas bem lembrado pelo Rui, né, que a inteligência ela é um atributo do espírito. Então, ela não é material. Todos os demais, princípio fluido básico universal, o que vem a produzir o princípio vital, os fluidos, aliás, fluido básico universal, que junto com o princípio vital vai formar o fluido vital, tudo isso está relacionado à matéria. E a inteligência não. A inteligência está relacionada ao espírito.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos seguir mais um pouquinho, então. Vamos lá, Milton. Questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. Questão 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Mas é bem claro que a inteligência não é um pedacinho de Deus que está em nós, né? A gente não vai, pega um pedacinho da inteligência divina e cria a nossa própria inteligência. E a inteligência, ela é possível desenvolvê-la. O princípio inteligente é um princípio divino, mas a gente não faz parte de um todo que é Deus. A gente até está contido está contido e contém Deus, mas não faz parte desse todo. E a inteligência, cada um recebe o seu quinhão e tem capacidade, condições de elaborar essa inteligência e desenvolvê-la, como a gente pode desenvolver as nossas faculdades morais e as nossas faculdades físicas. Então, o espírito usa da inteligência e pode tanto desenvolvê-la, quanto pode usar dela para desenvolver outras capacidades. Afirmando o que você disse, somos criação de Deus, não partes de Deus, porque senão nós estaríamos entrando no panteísmo, que não seria isso. Rui, por favor. Então, eu acho interessante porque Kardec reafirma a pergunta, né? Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, inteligência universal. Até ele fez uma pergunta, né, perguntando assim, então seria como se tivesse ali uma porção de inteligência e nós buscaríamos ali naquele lugar. Não, nós não temos ainda o conceito de entendimento para saber o que é essa fonte de inteligência. Mas uma coisa a gente sabe, a inteligência tem que ser conquistada pelo seu esforço, pela sua dedicação, né? Porque sem esforço você não adquire ela, você não busca naquela fonte a sua inteligência se você ali não brigar para conquistá-la, né? Porque você pode desenvolver uma questão moral, mas sem a inteligência você fica manco, ou uma sem a outra fica manca também. Por isso que é importante, na sua evolução, ter as duas juntas, a inteligência e a moral, seguindo uma junto ao lado da outra. Mas alguém gostaria de complementar? Então, Milton, vamos seguir mais um pouco. Questão 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm às suas necessidades. Como o Paulo já levantou, né, o instinto ele continua existindo desde o átomo, desde do primeiro ser animalizado até o anjo, até o arcanjo. Ele não vai perder o instinto, ele simplesmente aprende a partir da racionalização a domar seus instintos, mas o instinto continua presente ao longo de toda a existência do espírito. Tanto que o instinto, uma mãe, para amamentar, fala o instinto materno, que é mais instinto que não fale, instinto materno, que a mãe que acha que não tem capacidade de cuidar de um filho, a hora que se encontra na maternidade com a criança no colo, instintivamente ela sabe tudo o que ela precisa fazer.
Então, tem várias coisas ainda que a gente não consegue também delinear ou explicar exatamente o instinto, que está até na Gênesis, né? Que a gente não tem ainda condições de realmente defini-lo, porque nós não temos todas as questões para poder defini-lo, é isso ou é aquilo. Eu vejo o instinto como uma das melhores ferramentas que Deus nos deu, porque ele é que nos faz a conservação. Pelo tempo que nós passamos na nossa evolução, nos animais, por exemplo, né, o instinto é tão forte na lei de conservação que ele tem que lutar para sobreviver. E passamos para a fase hominal, carregamos ele também. Mas tem certas coisas que no instinto nós temos que domá-los, né? Porque senão ainda vivemos num plano de animal. Ele é importante para nós, mas a partir do momento que a gente adquire a consciência, né, que adquire um pouco mais de conhecimento e busca a inteligência mais desenvolvida, esse instinto vai amenizando. Mas ele nunca deixa de estar conosco. Até mais os espíritos evoluídos ainda têm esse instinto, porém eles sabem domá-los, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma colaboração? Milton, então, sigamos. Questão 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Isso dá para delinear, né? E os atos involuntários, sabemos que são do instinto, e os voluntários, que são por nossa livre escolha, são os da inteligência, porque nós racionalizamos para fazer essa escolha. Ainda existe, até a gente pensar em monges budistas que conseguem controlar até os próprios batimentos, consegue ir controlando o seu organismo, que eu acho que é o ponto que um dia chegaremos de até promover nossas curas físicas através do poder da mente. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, Milton, vamos mais um Questão pouco. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, às vezes, mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Questão 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Bom, a gente já comentou, né, a separação entre o instinto e a inteligência, ela não existe, né? Ela está entremeada, em algumas situações se age por instinto, outras com uso do raciocínio, da deliberação, é tomada uma atitude. A matemática, atualmente, consegue equacionar o instinto. O instinto, já existem alguns equacionamentos
que conseguem mostrar como o instinto funciona e qual vai ser a reação de um animal a depender do estímulo que ele recebe. Esse equacionamento permite, inclusive, distinguir, numa situação de medo, se o animal vai fugir ou se vai atacar. Essa chamada teoria da catástrofe. Então, se quiserem depois quiserem procurar na internet como funciona esse equacionamento, mas é bastante interessante. E agora a gente não consegue ainda, apesar do se falar do tão aclamado inteligência artificial, o que tem de... primeiro, eu diria que ela não é nem inteligente nem artificial, né? Porque ela é uma coisa... artificial pode até ser, porque é feita pela gente, é feita pelo ser humano, mas ela depende de inputs anteriores para poder ir modificando a sua resposta. E enquanto que o ser humano, a inteligência humana, ela permite fazer análise, fazer uma verificação do ambiente, daquilo que está sendo proposto, e criar condições de desenvolver o raciocínio. A inteligência artificial, ela sempre precisa ter alguma coisa para comparar, para poder daí seguir um caminho. Então, essa inteligência humana, o ser humano ainda não conseguiu reproduzir, não conseguiu criar uma situação matemática, né, um algoritmo matemático que pudesse representar a inteligência humana. Se vai conseguir um dia, vários cientistas dizem que não, porque por conta da característica do homem a modificar o seu raciocínio a depender do próprio raciocínio, né? Diferente do computador. Ele precisa de uma lógica para poder fazer a alteração do seu processo. O ser humano consegue alterar o seu processo fora de uma lógica matemática pré-definida. Agora, por que ela é infalível? Ela não é infalível, né? Por que a razão não é infalível? Porque a razão está sempre maculada pela influência de onde o indivíduo foi criado. A criação familiar, a criação social, os livros, o ensinamento que ele recebe, isso sempre está influenciando a razão. E aí a tomada de decisão nunca é uma tomada de decisão completamente pura, e como é no caso de instinto, e nunca é uma tomada de decisão com todas as informações necessárias. Sempre existem brancos, sempre existem informações faltantes. Então, a possibilidade do erro é maior na inteligência, na razão, do que no instinto. Eu vou provocar um pouco mais. Porque no ser humano, dentro dessas suas ponderações, entra a percepção de mundo. E essa percepção envolve os sentimentos, que seriam esses os causadores até da tomada de decisão equivocada, porque se a pessoa está triste, se a pessoa está depressiva, se a pessoa está com raiva, porque às vezes a pessoa mata até alguém na fúria da raiva e depois não sabe nem por que fez aquilo. Então, seria essa percepção de mundo e esses sentimentos um dos entraves até de se pensar de uma forma mais racional? Pode até ser, mas a percepção do mundo também existe nos animais. O sentimento também existe nos animais. A condição de depressão também existe nos animais. Tá? A maneira de reagir, que talvez, como o animal não consegue aprofundar os seus sentimentos, ele não consegue aprofundar o seu raciocínio, ele talvez não tenha capacidade
de deturpar os próprios sentimentos que o ser humano tem, né, que eu acho que o grande inconveniente do ser humano é que ele pensa tanto que muitas vezes ele imagina coisas que não estão totalmente fora da realidade. E o animal não tem essa capacidade, apesar de ele sofrer também com depressão, com ter processos de alteração de humor, etc. Mas no ser humano esses processos são muito mais fortes, muito mais profundos, e conseguem nos tirar o raciocínio, conseguem nos afastar da racionalidade. Mas os animais, aí eu vou te provocar mais um pouco. Eles sentem, tá? Eles sentem dor, sentem tristeza, mas eles não têm consciência desse sentimento. Na realidade, vamos supor, ele sente a dor, você pode ver, um dono bate no animal, ele sente a dor, mas ele esquece que ele sentiu a dor. Ele repete por condicionamento. Vamos supor, quando um cachorrinho você leva para tomar vacina. Aí você vai de novo no mesmo lugar. Na terceira vez que você for, ele já não vai querer mais, porque ele já vai lembrar do lugar, do momento e do que aconteceu, mas não propriamente da noção de dor. Ele não tem a noção que aquilo é dor. Ele sente, mas não tem consciência. E como o ser humano tem já consciência desse sentimento, então ele sente e está consciente do que está sentindo. Só que ele não sabe lidar com esses sentimentos, porque aí entra o orgulho e o egoísmo que deturpa a forma de sentir e a gente acaba agindo pelos sentimentos de acordo com a nossa conveniência, porque aí manipula as outras pessoas para conseguir chegar naquilo e resolver aquilo que está sentindo. Então, seria essa a diferença ou o que você me fala? Isso, o ser humano, como ele racionaliza muito, e você falou bem, tem o orgulho mal controlado, a maioria de nós, a gente acaba deixando esse orgulho, esse melindre, muitas vezes, toma conta do nosso raciocínio e cometemos algumas loucuras, né? O irmão Agostinho de Hipona já nos colocou várias vezes esse caso, de que você quer saber exatamente o que é ódio e o que é o amor, tranque sua esposa ou seu cachorro no porta-mala de um carro. Meia hora depois, vai lá e abra, vê qual dos dois te ama e qual dos dois te odeia. O cachorro, ele tem um amor muito mais sincero, ele ver o dono, o tutor, ele não está preocupado com o sofrimento que ele teve antes. Ele quer a alegria daquele encontro. Enquanto que o ser humano não. Ele sempre vai pensar que aquele ato foi um ato deliberado, que teve alguma intenção maléfica por trás e quer sempre dar a resposta, né? Eu acho que um grande mal da nossa sociedade hoje é que é necessário dar a resposta de imediato. Ninguém para tomar um copo d'água, decantar o raciocínio, para daí tomar atitude. Sempre a resposta tem que ser de imediato. E aí dificulta que a gente consiga trabalhar o raciocínio da maneira adequada e, principalmente, dificulta que a gente viva em paz consigo mesmo e transmita paz para aqueles que estão em volta da gente. Ô, Afonso, eu só queria entrar em defesa das mulheres, todas estão aí, ninguém se responderam, né? Mas prende o homem também no lugar, no porta-mala, e solta depois. Vai ser a mesma coisa. E aproveitando que você falou, né, desses tempos agora da gente não pensar, porque antigamente se filosofava bastante, se pensava antes de agir, se construía conhecimento mediante essa análise criteriosa daquilo que está sendo feito. E hoje, até que você falou, se pede tudo tem que ser muito rápido, a resposta tem que ter. Então, parece que a nossa cabeça está sempre cheia e tem que responder, e às vezes respondemos da forma que não gostaríamos. Que aí é onde entra a nossa consciência, que nos cobra depois, que a gente perde esse sossego,
que é onde entramos em estado de adoecimento, por situações até que poderíamos ter resolvido se tivéssemos pensado um pouco melhor. Você acha que isso influencia bastante, ou você acha que acontece de outra forma? Eu só não concordo que antigamente era melhor, porque nós estamos na nossa melhor versão. Então, por que antigamente seria melhor? Agora, antigamente, a comunicação era muito mais demorada. Então, às vezes, o indivíduo ele explodia com 2 ou 3 que estavam ao lado dele. A gente sempre teve reações desse tipo na humanidade, e algumas geraram guerras que envolveram muitos anos e muitas pessoas padeceram nessas guerras. Agora, hoje, a gente tem uma capacidade de comunicação instantânea no mundo todo. Essa nossa reunião, a partir do momento que o Rui o Milton coloque no YouTube, isso aí, qualquer um no mundo inteiro, de qualquer lugar do mundo, tem condições, capacidade de escutar o que nós estamos conversando aqui. Então, essa comunicação é muito rápida. E existe uma preocupação muito grande em responder. Certo? Tenho acompanhado alguns youtubers, e eu percebo muito assim, vem um deles fala alguma coisa que tem a sua razão científica, a sua razão de comentário, etc. Porém, ele, como não crê em Deus, ele faz algum comentário jocoso em relação à religião. 3 ou 4 envolvidos com religião fazem uma live para responder aquele indivíduo, para poder contra-argumentar, e isso aí que gera uma espiral de reclamações, de comentários, de coisas, que muitas vezes poderia ser evitado simplesmente guardando silêncio em relação à primeira live. Aquela primeira live seria escutada por uma centena, um milhar de pessoas, e morria ali. Quando o outro rebate, tribate, aquilo ali vira para milhões de pessoas. E muitas vezes o argumento inicial que tinha uma razão de ser, mas houve uma brincadeira no meio da transmissão que gerou toda a discussão posterior, esse argumento inicial acaba se perdendo e fica só a discussão, só o bate-boca, sem gerar um crescimento tanto de conhecimento quanto de humanidade, vamos dizer assim. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com o nosso palavreado, o nosso palavrear, e usar um pouco mais a razão, mas permitir que o nosso instinto, principalmente aqueles instintos ligados à bondade, estejam sempre atuando. Diga lá, Miguel. Eu só gostaria de complementar que numa reunião mediúnica, um ser altamente evoluído, eu perguntei quando é que nós íamos nos comunicar telepaticamente com os animais. A resposta dele foi curta e grossa, e eu vou repassar para vocês. Quando vocês aprenderem a amar como eles amam. Tá. Agora, o grupo está discutindo aí instinto e inteligência. Vamos voltar para... Nós viemos de um mundo primitivo. Naquele tempo, tinha inteligência e instinto, somente instinto? Olha, eu acredito que já tinha inteligência, né? Que se não tivesse um pouco de inteligência, como que as coisas iriam se desenvolver, né? Alguém percebeu que uma roda podia ser útil, e aí, então, usou da inteligência para desenvolver isso. Agora, que o instinto era muito mais forte, com certeza. Diga lá, Rui. Ô, Miguel, boa noite. Estou te vendo agora aqui.
Eu acho assim, na minha opinião, Deus criou-nos simples e ignorante, nós estávamos até comentando aqui antes da live, e nos presenteou. Falou, olha, vocês estão aqui, vocês vão trabalhar pelo esforço de vocês, mas vou lhe dar o instinto. Por que o instinto? Ele é o que dá a conservação. Você já pensou se nos animais alguma coisa não tivesse o instinto de conservação? Como seria? Nós, se não tivéssemos o instinto de conservação, como seria? Então, daí sim, que é uma inteligência rudimentar, né, muito pequena ainda, que começa nos animais, ela foi se desenvolvendo, com o passar do tempo, com a evolução, ela foi se desenvolvendo, né? Então, a inteligência vem desse princípio e vem se evoluindo, chegando ao que está. E olha, nós estamos ainda num planeta, num plano de expiações e provas, ainda a nossa inteligência ainda é muito pequena. Se nós imaginarmos sobre a criação de espíritos mais evoluídos, é muito difícil, muitas vezes, nós entendermos que um espírito de uma certa envergadura fala para nós de assimilar aquilo, né, de entender. Então, nós temos ainda muito que galgar a nossa busca de evolução e a nossa inteligência. Né? Por quê? Porque ainda nos atrapalha o orgulho e o egoísmo. Isso é a chaga da humanidade. A hora que nós estivermos, né, em nível mais evoluído, dissipar de todo esse orgulho e esse egoísmo, aí nós vamos estar em condições melhores. Mas assim eu vejo, Miguel, que a evolução, né, na evolução tinha sim espíritos também inteligentes, que foram, né, os primeiros que vieram, que buscaram essa inteligência. Eu concordo também com o Rui, mas voltando lá nas redes sociais do Afonso, é o orgulho falando mais alto tudo isso que acontece, porque ninguém é capaz de aceitar que o outro tenha razão. Orgulho e egoísmo falando mais alto. E referente ao comentário do Miguel, se a gente pudesse ler pensamento, você já imaginou, Miguel, sem ler pensamento, está dando essa confusão toda, com coisas ditas de forma de atravessado? Já pensou se todo mundo lê o que a gente pensa o dia inteiro, que a gente não controla? Que muito que eu escuto hoje, fazendo curso de psicologia, né, que para a gente ter uma escuta em relação ao outro, eu tenho que entender que a fala do outro é a construção dele. E cabe a nós respeitarmos a construção do outro, desde que a vida dele não interfira na minha. E quando você escuta a opinião do outro, trata sobre a vivência dele, as experiências dele, a forma como ele foi criado, e cada um vai ter a sua opinião, né? Não precisa, para mim poder ter razão, eu preciso destruir o outro. Não, a minha razão serve para mim, que hoje pode ser tida como verdade, e amanhã eu posso já não acreditar aquilo como verdade. Porque a gente tem que estar sempre aberto para poder evoluir, porque senão a gente estagna aqui no tempo e não vai crescer mais. Alguém gostaria de contribuir um pouquinho? Luiz? Então vou voltar lá atrás, quando a Regiane falou, né, do homem e a consciência do homem. Realmente o homem tem a consciência, nós podemos provocar o homem de modo a que ele sinta dor ou prazer. Por exemplo, se eu faço uma agressão moral ou física ao homem, a consciência dele implica em que ele sinta dor, né? No caso de agressão, você faça um agrado ao prazer. No caso dos animais, eles não têm a consciência, mas eles têm o condicionamento. Então, por exemplo, se eu levanto uma pedra, um pedaço de pau, em direção a um animal, um cachorro, um gato, algum outro animal, ele vai se sentir agredido. Ele está condicionado a isso. No caso, a dor. Da mesma maneira, o prazer. Se eu vou agradar um animal, ele vai estar condicionado a sentir o prazer, ou a receber a alimentação que lhe satisfaça as necessidades. E é a grande diferença que eu vejo, que os homens, no caso, têm a consciência já desenvolvida e os animais começam pelo condicionamento. Miguel? Gostaria de contestar o Luiz
Quando eu fiz veterinária 50 anos atrás, se tinha que os animais, eles aprendiam por reflexo condicionado. Isso que o Luiz se referiu seria um reflexo condicionado. Hoje, a ciência veterinária já tem conhecimento que os animais são seres sencientes. Eles têm sentimento, talvez nem tanto quanto nós, mas eles têm sentimento. Isso a gente vai ver depois lá na obra Interminável, ele chama bem atenção para isso, né? Perfeito. Dos animais. Agora, eu gostaria de chamar aqui atenção para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Eu não lembro exatamente qual capítulo, no capítulo 5. Ele comenta que nós precisamos vestir o elmo da sabedoria, né, o capacete da sabedoria, o escudo da fé e a couraça da humildade, a couraça da caridade. E nessa carta, o Paulo ele descreve bem o que podemos fazer para atuar com caridade. Então, se quiser ser um bom cristão, quiser trabalhar, ser útil nessa área de Cristo, temos que ter essas ferramentas. A sabedoria para se conhecer melhor, a fé para ligar-se melhor a Deus, e a caridade na comunicação, no contato entre nós homens, nós seres humanos. E ele, Emmanuel, num texto do Fonte Viva, faz a leitura dessa carta de Paulo, enumerando várias situações onde podemos exercitar a caridade, e ele chama a atenção que não basta conhecer, é necessário transformar isso um hábito, ou seja, transformar a caridade numa situação instintiva, aquilo que é um hábito que se faz por hábito ou por instinto, não necessariamente pensando naquela ação. Então, você evitar uma severidade excessiva, demasiada, evitar uma indignação muito alta, muito grande, uma indignação excessiva, evitar a ira frequente, compreender que todas as pessoas estão na mesma condição de igualdade e merecem o mesmo respeito. Então, são coisinhas que a gente praticar no dia a dia vai tornar um hábito, e a partir de tornar um hábito, a gente não vai precisar nem pensar para fazê-lo. E isso que eu acho que o Miguel chamou a atenção. O animal ele consegue amar por instinto. E a gente talvez precise reaprender a amar por instinto. Na realidade, domar nosso orgulho e egoísmo, né? E transformar essa caridade, porque nós vamos evoluir, porque o animal também vai chegar nesse estágio nosso, em que vai estar confrontado com essa situação e realmente tomar a decisão de forma consciente, amorosa, pensada e feita da forma correta. Porque é complicado hoje, porque nós vamos chegar ao ponto, que nem o professor falou, que vai ser natural a gente querer que o mendigo esteja dentro da nossa casa, porque nós não vamos achar justo que ele esteja lá fora passando frio e passando fome. Só que hoje ainda, por várias questões, questões morais, questões sociais, questões de segurança, nós ainda não temos condições de fazer isso. Então, é uma evolução que não depende somente de eu evoluir. Para que isso aconteça, todos vão precisar evoluir, vai ser uma evolução em conjunto. Por isso que eu vejo que nós estamos todos juntos, com algum propósito, cada um vai aprendendo um pouco com o outro,
para chegarmos de fato nesse ponto ideal, que eu não preciso ter muito para estar feliz, que eu posso ter o suficiente para que o outro tenha o suficiente, para que o outro tenha, que ninguém precisa estar melhor que o outro para se sentir superior. Porque, na realidade, hoje a busca muito, que desde os tempos antigos, todo mundo busca poder. Esse poder que está por trás de todas as coisas que você busca, o homem busca se sobressair ainda, porque ainda está muito orgulhoso, ainda está muito egoísta. Então, enquanto nós, como seres humanos individuais e como sociedade, não começarmos a fazer a nossa parte, exemplificar de fato aquilo que a gente acredita, aí você fala assim, mas é pouquinho, mas se cada um fizer o seu pouquinho, será que aí juntos não vira um pocão? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Miguel? Não retiro nada do que você falou. O professor certamente que está nos assistindo, e eu vou me referir novamente ao termo caridade. Eu considero caridade um termo vertical. Eu te ajudo porque eu posso. Eu te dou porque eu tenho. Tá? Então, deveríamos complementar essa caridade abnegada, de fazer sem esperar nada em troca. Essa seria a minha colocação referente a esse tema. Alguém gostaria de contribuir mais um pouquinho? Alguma ressalva? Só mais um complemento nisso, em cima do que o Miguel disse. Eu ajudo porque eu posso, né? Mas a gente também já ouviu várias vezes que a verdadeira caridade e aquela que mais vale é quando eu dou o que eu não tenho. Então, se eu não tenho tempo, eu dou o tempo para alguém que precisa, isso vale muito mais. E se eu não tenho dinheiro, por exemplo, eu tenho pouco que eu tenho e eu dou, essa caridade ela ainda é mais válida. Exatamente, Miltinho. Gente, falta um pouquinho de tempo, nós vamos soltar a prece, nós ainda temos o trabalho com os animais, porque nós já temos nossos bichinhos aqui na casa para dar passe. Quem de vocês quiserem vir conhecer o trabalho, é muito bonito. E a gente termina aqui o estudo e vai agora para o trabalho dos animais. E quem precisar trazer seus bichinhos, fiquem à vontade de vir conhecer a casa e trazer seus bichinhos para tomarem passe. Ok? Milton, por gentileza, você pode soltar a prece? 6. Prece da resignação. Deus, concede-me a resignação necessária para suportar minhas provas. Coloco a minha existência em tuas mãos. Confio que saberás conduzir-me para o melhor caminho e esforçar-me-ei para ser digno de teu auxílio. Faze que meu coração transborde de amor para que a caridade possa tornar-se um hábito em minha vida. Perdoa minhas revoltas momentâneas. Sempre irei me submeter à tua vontade, pois apenas tu és a inteligência suprema do universo. Tu que me contemplaste com oportunidade de existir. Não deixes que me falte a humildade para enxergar o quanto sou dependente de ti. Em momentos de adversidade, faze-me discernir o bem do mal. Tenho a convicção que, cumprindo as tuas leis, alcançarei o progresso. Não me deixe sucumbir aos desejos mundanos. O leme do meu espírito está em tuas mãos. Mesmo assim, ajudá-lo-ei remando. Que assim seja. Pedro, Matão, 17 de junho de 2020. Obrigada, amigos, Assim pela seja. participação de todos. Uma boa noite, tá? E até segunda no estudo. Fiquem todos com Deus.